Tão grande quanto a montanha é o mistério que ela esconde. Já são 20 anos de perguntas sem respostas, desde que o escoteiro Marco Aurélio Simon desapareceu. Na época, ele tinha 15 anos e subia ao Pico dos Marins, em Piquete, com o líder de escotismo Juan Céspedes e mais 3 colegas. No meio do caminho, um deles se machucou e Marco Aurélio se ofereceu para ir à frente do grupo buscar socorro. Ao contornar uma pedra, ele desapareceu. Poderia ter sido evitado sem dúvida alguma se nós tivéssemos tido um chefe mais qualificado. Porque um princípio básico em qualquer excursão, em qualquer expedição, é você nunca separar elementos. Você pode perguntar isso para qualquer policial. Você nunca separa elementos num lugar desconhecido. Durante 28 dias, mais de 300 pessoas vasculharam a mata. Policiais e bombeiros especializados, alpinistas, pesquisadores, mateiros e voluntários. Cães farejadores, helicópteros e até videntes participaram da operação. As hipóteses foram muitas: crime, fuga, acidente e até a ação de discos voadores. Algumas pessoas disseram ter visto Marco Aurélio em Pindamonhangaba e Botucatu. Nada se confirmou e o inquérito de quase 400 páginas foi arquivado 5 anos depois, sem conclusão. Eu não vou morrer sem descobrir este mistério. Porque para tudo tem que haver uma explicação. No início eram 17. Mas ao decorrer da semana em que iriam realizar a jornada, restaram apenas 5. O chefe da equipe, Juan Bernabéu Céspedes, de 37 anos, e os 4 escoteiros de 15 anos, Ricardo, Ramatiz, Osvaldo e Marco Aurélio Bozaja Simon, que vai desaparecer daqui a 2 dias. O seu desaparecimento vai se tornar automaticamente um dos maiores mistérios do país e vai movimentar centenas de pessoas em semanas de buscas. Nessas buscas serão utilizados helicópteros, cães farejadores, corpo de bombeiros, policiais, alpinistas, espeleólogos, entre outros voluntários, e vai virar assunto em todo o país. Mas mesmo assim, não vou encontrar um único vestígio do garoto. E apesar dessa história ser sobre o seu desaparecimento, não é só por causa dele que estamos aqui. Outra pessoa também desapareceu no Pico dos Marins alguns anos depois. E ao contrário do desaparecimento de Marco Aurélio, o seu desaparecimento não teve a mesma repercussão. E só será investigado mais de 30 anos depois, quando a polícia reabriu o inquérito policial do caso Marco Aurélio. Mas eu estou me adiantando. Por ora, nenhum dos dois estão desaparecidos. Eles ainda sequer se conhecem. É 6 de junho de 1985, uma quinta de manhã. Estamos no terminal de metrô de Tatuapé. Enquanto o grupo de escoteiros se despedem dos seus pais, o seu Ivo Simon, pai de Marco Aurélio, dá o último abraço em seu filho. O grupo segue um ônibus da aviação Cometa em direção à cidade de Lorena, São Paulo. Lá tem um motorista conhecido como Paulinho em uma Kombi, aguardando o grupo para enfim seguir para Piquete e em seguida deixá-los na base do Pico dos Marins. Para os escoteiros é um momento muito importante. Eles estão prestes a subirem de patente na hierarquia do escotismo. Eles eram apenas escoteiros e iriam passar a ser escoteiros sêniors. E o único requisito para concluir a prova era subir o Pico dos Marins. Não era uma tarefa fácil, mas Marco Aurélio sabe disso e não se preocupa. Ele estudou muito para estar ali. Antes dessa viagem já havia tomado vários cursos. Naquela prova era o escoteiro com maior número de insígnias. E a essa altura conhece o código dos escoteiros de trás para frente. Para Marco Aurélio essa missão tem uma importância muito maior do que seus colegas escoteiros. Aos 15 anos é a primeira vez que participa de qualquer atividade sem os pais e os irmãos. O seu irmão gêmeo Marco Antônio Simon era um dos 17 que iriam fazer parte da caminhada. Mais próximo da data marcada, ele iria fazer uma cirurgia e os médicos acharam melhor que ele não fosse. Marco Aurélio tinha estrabismo,
uma deficiência visual e só tinha 50% da capacidade da visão. Por conta disso, sair sozinho sempre foi uma preocupação para os seus pais. Mas Marco Aurélio quer ser independente. Está disposto a mostrar que, apesar de suas limitações, já é um adolescente e consegue se virar sozinho. É aproximadamente meio-dia de quinta-feira, dia 6. E o grupo de escoteiros finalmente chegam à base do Pico dos Marins. Todos estão muito empolgados com a aventura e já começam a montar sua barraca ali mesmo no quintal do seu Afonso. Um personagem muito importante nessa história. Um guia muito experiente que há muitos anos mora em uma das 2 únicas casas que ficam na base do Pico dos Marins. O seu Afonso já é falecido, mas na época vivia com a sua mulher Maria, 3 filhos e um neto. Desde que mora ali, o seu Afonso tem ajudado a todos que pretendem subir o Pico dos Marins, seja guiando grupos ou disponibilizando o quintal e a sua cozinha para que as pessoas se aclimatem antes de seguir. Juan explica a seu Afonso que os escoteiros vão passar o restante do dia e o dia seguinte, sexta-feira, se aclimatando e explorando o ambiente. No sábado vão subir ao Pico dos Marins e no domingo de manhã retornam para São Paulo. E assim fica combinado. Ainda na quinta-feira, os escoteiros começam seus trabalhos. Preparam as barracas, exploram o ambiente, pegam lenha e acendem uma fogueira no final da tarde para se aquecer e para preparar uma refeição. Aquela noite estava especialmente fria, com temperaturas quase negativas, e talvez por isso e pelo cansaço todos dormiram profundamente. E nem perceberam que enquanto dormiam, alguém estava lá revirando suas coisas. Estamos no dia 7 de junho, uma sexta-feira. Falta um dia para Marco Aurélio desaparecer. O grupo levanta bem cedo, e logo Ricardo, um dos escoteiros, percebe algo estranho. Suas botas, que estavam dentro de um saco plástico, não estavam no lugar onde haviam sido deixadas, fora da barraca. E mais, a lata de óleo que estava fora da barraca, encostada ao barranco, foi encontrada vazia próximo às botas, na direção da casa do seu Afonso. E estranhamente, eles não encontram vestígios do óleo da lata em lugar nenhum. Em seguida, todos começaram a procurar e verificar os seus pertences para ver se havia algo faltando. E ao fim perceberam que as tampas das marmitas de Juan e Marco Aurélio, um garfo, alguns ovos e uma lata de manteiga haviam desaparecido. Isso já era um sinal de que algo não estava certo. Mas esse fato foi completamente ignorado pelo chefe Juan, que não comunica a ninguém sobre o ocorrido e decide continuar com os planos. Ainda na sexta-feira, eles vão fazer uma longa caminhada que será recompensada com um banho de rio. Na volta, eles pegam lenha e repetem todo o processo do dia anterior. Porém, quando chega a noite e todos estão sentados em volta da fogueira, próxima à hora de se deitar, o chefe Juan inicia o fogo de conselho, um tipo de reunião dos escoteiros para conversar, pedir conselhos, tirar dúvidas, um momento de fraternidade entre os escoteiros. E esse fogo de conselho realizado por Juan foi sobretudo para decidir as funções de cada escoteiro na subida ao Pico dos Marins. Para Marco Aurélio, é a oportunidade de ser o novo monitor da equipe, função que estava atribuída ao escoteiro Ricardo, mas que ele almejava muito. Marco Aurélio sabe que com fogo de conselho, tudo pode mudar. E para sua felicidade ou não, na noite anterior ao seu desaparecimento, Juan elege Marco Aurélio como novo monitor do grupo. Essa foi a primeira de várias decisões de Juan, que pode ter direto ou indiretamente contribuído no desaparecimento ou possível morte de Marco Aurélio. Terminando o fogo de conselho, todos vão para a barraca para descansar. Afinal, o dia seguinte será um grande dia. Estamos no dia 8 de junho de 1985. É um sábado de manhã, dia da subida ao Pico dos Marins. Marco Aurélio ainda nem havia se levantado quando Juan já havia tomado mais uma decisão que selaria o seu destino. Enquanto os escoteiros dormem na barraca, Juan segue para conversar com seu Afonso. Essa conversa tem 2 versões, a versão de Juan e a versão do seu Afonso. Segundo Juan, ao convidar o seu Afonso para guiá-los para subir a montanha, ele disse que não poderia ir pois estaria ocupado. Já o seu Afonso falava o contrário. Ele se ofereceu para acompanhar os garotos e Juan o dispensou, dizendo que não haveria necessidade. Mais tarde, durante a investigação, a polícia faria uma cariação com Juan e seu Afonso.
e ambos manteriam as suas versões, o que para a polícia só podia significar uma coisa: um dos dois estava mentindo. Mas o fato é que, independente de quem falou a verdade, Juan nunca deveria ter subido aquela montanha sem o guia. Foi algo que seu Ivo havia pedido a ele na noite anterior à viagem para Piquete. Juan ignora o pedido do seu Ivo de subir sem o guia. Mas não só isso. Também recusa o convite de 2 grupos que também iriam subir o Pico dos Marins naquele dia. Uma família de 4 pessoas da cidade de Piquete e um grupo de 18 pessoas que vieram da cidade de Lorena. Segundo Juan, estava cedo demais e ele iria com os escoteiros às 9 horas. De todos os erros cometidos por Juan, esse foi o que mais atormentou o seu Ivo, pois só permitiu que Marco Aurélio fosse porque confiava muito que Juan jamais iria subir o Pico dos Marins sem o guia. O seu Ivo também sabe que se Juan tivesse aceitado o convite para ir com qualquer um dos 2 grupos, provavelmente nada disso teria acontecido. Por volta das 9 horas da manhã, já estava tudo organizado e preparado para o momento que eles estavam há semanas aguardando. E a patrulha de escoteiros 240 segue a trilha rumo ao Pico dos Marins. Mas em alguns minutos de caminhada, os primeiros problemas começam a aparecer. Ao invés de pegar uma trilha de mato por onde a maioria dos montanhistas seguiam, Juan decide ir por uma estrada de terra, que se revelaria algumas horas mais tarde um trecho bem mais longo para chegar na primeira parada, o Morro do Careca. Eles saíram às 9 horas da manhã e só chegaram no Morro do Careca por volta das 13h30, e uma caminhada de 1h30 virou uma caminhada de 4 horas, o que vai fazer com que eles cheguem mais cansados do que deveriam. Além disso, essas 4h30 vai gerar uma janela de desencontro com todos os outros 23 montanhistas que os convidaram mais cedo, e que estariam retornando do Pico dos Marins mais ou menos no horário em que eles estivessem subindo. Essa janela de desencontro vai ser um ponto importante em uma teoria que exploraremos mais adiante. A princípio, só precisamos entender que essa janela de desencontro depois se mostrou fatal para Marco Aurélio. Após o atraso, finalmente os escoteiros chegam no Morro do Careca, e logo uma coisa chama a atenção da equipe. Próximo dali, havia uma barraca montada no meio do mato com uma fogueira apagada. A barraca estava fechada e não dava para ter certeza se havia alguém ali. Juan e os escoteiros começam a chamar para ver se alguém ali precisa de ajuda, mas ninguém responde, e sem resposta eles continuam a sua jornada. Faltam 1h30 para Marco Aurélio desaparecer. Após mais alguns minutos de caminhada, eles chegam em um ponto onde é possível visualizar uma pedra com a cruz enfiada. Dali também é possível ver o topo da montanha, mas o alívio de sentir que estão prestes a cumprir a missão não vai durar muito. A partir desse ponto, alguns minutos de caminhada depois, um acidente vai mudar todos os planos dos escoteiros. Todos seguiam olhando para o topo da montanha entusiasmados, felizes com a conquista que estão prestes a realizar. Mas em um passo em falso, Osvaldo, um dos escoteiros, acaba ficando com uma de suas pernas presas em um pequeno buraco entre as pedras e a outra estirada, sem conseguir sair daquela posição. Nesse momento, o silêncio daquele lugar isolado se quebra em meio aos gritos de dor de Osvaldo. Juan corre em direção ao garoto e consegue desprender a sua perna, mas Osvaldo agora não consegue ao menos pôr o pé no chão. Para Juan não tem outra opção, vai ter que abortar a subida e retornar para a base. Ele só precisa pensar como. Juan então chama os garotos que se reúnem embaixo de uma árvore. Ele precisa acalmar os escoteiros e pensar em um plano para conseguir retornar com todos em segurança. Primeiro ele tenta improvisar uma tala, mas não dá certo. Em seguida tenta fazer uma rede, mas também não dá certo. Então Juan finalmente decide o seguinte: Ramatiz vai ficar por conta de levar a mochila da equipe, e Marco Aurélio vai um pouco mais à frente mostrando o caminho mais seguro. Era o plano ideal, mas Ramatiz tinha uma ideia melhor. E se ele fosse correndo até a base dos Marins para pedir ajuda, ele poderia chegar bem mais rápido e providenciar um carro ou uma ambulância. Marco Aurélio concorda com Ramatiz e também se oferece para descer. Juan pensa um pouco e aceita a ideia, mas decide que Ramatiz vai continuar levando a mochila da equipe, pois tem mais condicionamento físico. E a missão de buscar ajuda fica com Marco Aurélio, que tem mais conhecimento técnico e teórico, embora tenha apenas 50% de visão e 0% de experiência no Pico dos Marins. Tomando essa decisão, Juan acaba de quebrar uma regra básica do escotismo, a de não separar a equipe.
Juan minimiza os riscos e orienta o caminho que deve ser feito. Ele também pede para que, ao descer, Marco Aurélio marque nas pedras o número da patrulha 240, para que eles sigam o mesmo caminho. Faltam 30 minutos para Marco Aurélio desaparecer. São aproximadamente 14 horas e Marco Aurélio segue sozinho montanha abaixo, empolgado com a sua primeira e última missão como monitor. Os minutos se passam e Marco Aurélio continua fazendo as suas marcações nas pedras e apitando de tempos em tempos para mostrar sua localização para o seu grupo. E o grupo segue atrás das marcações de Marco Aurélio. Mas até certo ponto, mais uma vez, Juan tomaria outra péssima decisão. Em um determinado ponto, o grupo nota uma marcação feita por Marco Aurélio, indicando que ele havia seguido para a esquerda, passando no meio de duas rochas. Mas como o caminho parecia ser mais difícil para carregar Osvaldo, Juan decide pegar o lado contrário, à direita. A partir daí, Marco Aurélio está completamente só no meio da Serra da Mantiqueira, apenas com um apito e um giz. E daí, para os próximos 40 anos, ninguém mais veria Marco Aurélio novamente. Após se separar de Marco Aurélio, o grupo segue com dificuldades no retorno à base dos Marins. Eles pegam uma trilha muito inclinada e de mata fechada. Os minutos se passam, o sol começava a se pôr e uma névoa começava a surgir, abaixando drasticamente a temperatura. Em questão de 1 ou 2 horas, o frio e a escuridão começavam a se intensificar. Nesse momento, todos ansiavam chegar à barraca o quanto antes. Eles estavam com muito medo, cansados e preocupados com Marco Aurélio. Não demorou muito para perceberem que eles estavam completamente perdidos na escuridão. E pior, eles não estavam preparados com roupas para o frio. Também não tinham comida suficiente nem água. Era para ter sido um bate e volta. Levaram pouca coisa para voltar mais rápido. Por horas eles caminharam sem saber em que direção estavam indo. As bússolas não funcionavam. Eles seguiam apenas com a esperança de encontrar algum montanhista ou uma casa próxima, ou pelo menos um ponto de referência, já que não sabiam mais para que lado ficava a base. Nesse ponto, eles ainda não faziam ideia, mas estavam indo, na verdade, em direção ao sul de Minas. Por volta das 2 horas da madrugada, o grupo de escoteiros liderado por Juan chegam numa fazenda no meio do nada, e eles começam a chamar pedindo por ajuda, e logo são recebidos por um homem com uma espingarda. Esse homem era um fazendeiro conhecido pelo apelido de Seu Filhinho, que logo explica que eles atravessaram a divisa entre São Paulo e Minas, e que na verdade estão em Marmelópolis, Minas Gerais. E mais, eles percebem que por horas caminharam na direção oposta à casa do Seu Afonso, na base do Pico dos Marins, que estava a cerca de 6 quilômetros de distância. Eles nem descansam e seguem imediatamente para a base em direção à sua barraca, conseguindo retornar por volta das 5 horas da manhã. Quase 20 horas depois de ter saído em direção ao Pico dos Marins. Já se passaram 15 horas desde que Marco Aurélio foi visto pela última vez. Estamos no dia 9 de junho de 1985, um domingo, e os escoteiros finalmente conseguiram retornar à sua barraca. Mas algo não está certo. Eles percebem que novamente alguém havia mexido nas coisas deles, mas dessa vez foi pior. A barraca estava derrubada e todos seus pertences estavam jogados do lado de fora. Isso causou uma profunda estranheza em todos os membros. A princípio pensaram que poderia ter sido Marco Aurélio, então começaram a chamar por ele, mas não obtiveram respostas. Juan descansa um pouco, para pensar, e por volta das 6h30 da manhã, toma a decisão de sair sozinho em busca de Marco Aurélio. Ele nem verifica com Seu Afonso se o garoto chegou a retornar sozinho para a base e segue para a mata, retornando ao grupo de escoteiros por volta das 10h30. Juan nem imagina que ficar procurando por Marco Aurélio 4 horas sozinho na mata, sem informar ninguém sobre o seu desaparecimento, vai torná-lo o principal suspeito quando a polícia iniciar as investigações. Principalmente porque ele não encontra nada, e quando retorna, ao invés de informar a polícia sobre o desaparecimento do garoto, ele simplesmente aguarda na barraca até a chegada de Paulinho, o motorista da Kombi que ficou de pegar o grupo no domingo às 10 horas da manhã. Quando Paulo chega, Juan informa sobre o desaparecimento do garoto, mas pede para que Paulinho ligue para o grupo de escoteiros de piquete, chefiado por Sebastião Augusto Ramos, para trazer uma equipe para fazer buscas na área. Sebastião, por sua vez, também não informa a polícia e chama 5 escoteiros do grupo Puris para ajudar nas buscas do garoto.
Mas por conta do mau tempo e o frio extremo, as buscas só duram até as 14h30. O grupo retorna à casa do seu Afonso sem sucesso. Daí sim, por volta das 17h30, quase 30 horas do último momento em que Marco Aurélio foi visto, eles resolvem avisar a polícia sobre o desaparecimento do adolescente. E a polícia logo informa que, por conta do mau tempo, as buscas oficiais só iriam iniciar no dia seguinte. Enquanto isso, os escoteiros estão exaustos e completamente em choque. É aproximadamente 19 horas e os escoteiros junto a Juan estão sentados em volta da mesa da cozinha do seu Afonso. Dona Maria havia feito uma sopa para o grupo e todos estavam jantando e conversando sobre o ocorrido. A essa altura ainda havia esperanças que Marco Aurélio retornasse a qualquer momento. E aí, de repente, todos ouvem um barulho de escoteiro vindo na direção da mata. Em seguida, eles ouvem um grito que eles descreveriam mais tarde como um grito de pavor. Eles vão para fora da casa para procurar a origem do som, e Juan corre imediatamente para a mata. E do nada, eles veem um clarão de tonalidade azulada ao longe, que parecia estar muito baixa, mais ou menos na altura da copa das árvores. Mas isso não dura nem um minuto. De repente, a luz se apaga e fica apenas o silêncio. Nada mais acontece. Passam mais algumas horas e Juan percebe que não há mais como adiar. São quase 22 horas da noite de domingo. Já se passaram 33 horas desde que Marco Aurélio foi visto pela última vez. E só agora Juan decide ligar para seu Ivo para dar a trágica notícia. Nem sempre o seu Ivo Simon foi esse senhor com semblante triste e com um nó na garganta sempre que reflete sobre sua vida. Na verdade, muito tempo antes dessa ligação, Ivo era apenas um jovem cheio de sonhos que ainda na faculdade conheceu Neuma, e mais tarde se tornaria sua esposa e a mãe dos seus filhos. No início, Neuma sempre dispensava as investidas do seu Ivo, mas não demorou muito para estarem completamente apaixonados, e menos ainda para o seu Ivo pedi-la em casamento. Mas daí ela sentia que não podia aceitar. Tinha medo de não poder ter filhos, algo que sempre sonhavam em ter. Mas Ivo a tranquilizou, dizendo que ela era a mulher de sua vida, e que se não pudessem ter filhos, tudo bem, ele adotaria um ou faria dar certo do mesmo jeito. E assim os pais de Marco Aurélio se casaram, e logo tiveram a primeira filha, a Adriana. Em seguida veio Fábio. Só que a terceira gestação foi marcada por complicações e muitas incertezas. Os médicos informaram a Neuma que a gravidez era de risco, e caso não antecipassem o parto, o bebê poderia não resistir. E então, no dia 16 de janeiro de 1970, aos 6 meses e meio de gestação, Neuma está deitada na mesa de cirurgia pedindo a Deus para que logo esteja com seu filho nos braços. E por volta das 16 horas e 50 minutos, nasce o bebê esperado, Marco Antônio Simon, com 1,5 kg. Após isso, a médica retira a placenta e coloca no local de descarte. Mas alguns segundos depois, percebe que tem algo mexendo dentro da placenta. Era Marco Aurélio Simon lutando por sua vida. Ele nasceu 1 minuto depois do seu irmão, com um pouco mais de 1,1 kg. Dos gêmeos, Marco Aurélio sempre teve a saúde mais frágil e sempre precisou de mais atenção. Ainda quando criança, foi submetido a várias cirurgias, chegando a ficar internado por 37 dias na Santa Casa de São Paulo. Após se recuperar das cirurgias, Marco Aurélio começou a se desenvolver e ficar mais ativo, meio como se quisesse recuperar o tempo perdido. Ele sempre foi descrito por todos que conheceram como um espírito livre, um aventureiro. E ele viu no escotismo uma forma de se superar cada vez mais. Depois dos gêmeos, a família teve mais uma filha, a Patrícia. E após isso, podemos dizer que com a recuperação de Marco Aurélio e a chegada da caçula, a família Simon só queria viver intensamente. E nessa época eles viveram os melhores anos de suas vidas. Por um momento, para o seu Ivo, parecia que ele estava vivendo um sonho. Estamos no dia 9 de junho, um domingo. São aproximadamente 21 horas
e já faz mais de 30 horas que Marco Aurélio foi visto pela última vez. O chefe do grupo de escoteiros de piquete, Sebastião Augusto Ramos, também conhecido como Gugu, está apreensivo. Está há algumas horas sentado em seu sofá, olhando para o telefone. A pressão é enorme. A essa altura já havia informado a polícia sobre o desaparecimento de Marco Aurélio, mas ainda não havia ligado para os seus pais. A situação é desesperadora e totalmente inesperada, mas ele sabe exatamente para quem ligar. Carlos Vieira Soares, cidadão ilustre de piquete e guia veterano no Pico dos Marins. Não só atuou por décadas guiando vários grupos, como ele mesmo abriu a trilha que é utilizada até hoje para chegar no Pico dos Marins. Conhece todas as trilhas da montanha. Em junho de 1985, não havia ninguém que conhecesse melhor o Pico dos Marins do que Carlos Vieira Soares. E após essa ligação, Carlos iria passar os próximos 18 dias na Serra da Mantiqueira em busca de Marco Aurélio. A partir de agora, vamos ver como foram aqueles dias de angústia em busca do garoto, através do relatório do Sr. Carlos Vieira Soares, intitulado, abre aspas, Caso Marco Aurélio, o que sei, o que fiz e o que desconfio. Esse documento está anexado ao inquérito policial, abre aspas. São 9 horas da noite chuvosa de domingo, dia 9 de junho de 1985, quando o Sr. Sebastião Augusto Ramos, presidente do grupo de escoteiros de piquete, me chama ao telefone. Perguntou-me se eu podia ajudar na busca de um escoteiro de São Paulo que se perdera no Pico dos Marins. A razão do pedido se baseou no fato de eu ser a pessoa de piquete que mais vezes escalou aquele pico, portanto, bastante conhecedor daquelas grimpas, modéstia à parte. Prontifiquei-me de imediato e perguntei se era para sair àquela hora, pois no caso desses, quanto mais cedo iniciássemos as buscas, mais probabilidade de êxito teríamos. Ele, porém, alegou não ser possível sairmos no momento, pois ainda teria que instalar rádios comunicadores nos carros, o que só seria feito na manhã do dia seguinte, marcando a nossa saída para as 9 horas. Na manhã seguinte, me preparei com o material necessário, cordas, facão, lanternas, estojo de medicamentos, etc. E me dirigi à delegacia de polícia de onde deveríamos partir. Assim que cheguei, estacionou junto a nós uma viatura policial de cruzeiro, trazendo o aspirante oficial Valdir, o sargento Paulo e 5 praças que foram designados para o caso. Apresentei-me a eles e o aspirante achou que não podíamos mais perder tempo e que deveríamos partir incontinenti. Telefonei para Sebastião e partimos. Ao chegarmos à base, encontramos o guia escoteiro Juan. O oficial ordenou-lhe que nos guiasse até o local do acidente com um dos escoteiros, acontecido no sábado anterior, às 14 horas, segundo o próprio Juan, que em seguida nos contou como aconteceu o acidente. Abre aspas. Um dos escoteiros tentou pular de uma pedra para outra e escorregou caindo com o joelho numa pedra áspera como um ralo. Sangrando muito, não podia caminhar. Marco Aurélio pediu permissão para descer até a base para pedir ajuda. Juan permitiu e aconselhou a demarcar o trajeto com a seta feita a giz, com o número 240. Durante os 18 dias que estivemos nas buscas, não encontramos, eu e Ronaldo, uma só vez essa demarcação. Como era óbvio, toda busca teria que ser feita daquele ponto para baixo, e portanto, começamos a descer, fazendo um pente fino, trilando apitos e gritando o nome do desaparecido. Juan, sempre ao meu lado, falou de uma coisa sobre uma cruz por onde eles teriam passado na volta. Estranhei e lhe disse que eles nunca poderiam ter passado por lá, pois a primitiva trilha da Cruz de Ferro, por ter uma passagem bastante perigosa, foi abandonada por mim em 1952, quando tracei a trilha atual. Ele, entretanto, insistiu na afirmação. Perguntei-lhe de que jeito era a cruz, e ele a descreveu perfeitamente. No momento não dei muita importância ao fato, e passamos o resto do dia na busca infrutífera. Ao regressarmos ao cair da tarde, encontramos na base uma equipe da Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, que queria ouvir-me a respeito do ocorrido e da possibilidade de encontrarmos ainda com vida o escoteiro Marco Aurélio. Ainda não sabia eu da formação física do desaparecido, do que ele dispunha como agasalhos e nem do que ele sabia de sobrevivência num caso desses, e portanto não pude afirmar nada. Apenas respondi: se ele não sofreu nenhum acidente e soubesse esconder em alguma toca,
Talvez o encontraremos com vida amanhã. Caso contrário, com essa temperatura baixa, ele não resistirá. É interessante notar que na madrugada do dia 9 de junho de 1985 foi o dia mais frio do ano. Esse fato foi amplamente divulgado como o dia que nevou em Minas Gerais. As chances de sobreviver ao clima com roupas finas eram de fato mínimas. Mas continuando com o relatório. Abre aspas. À noite em minha casa, comecei a reconstituir o nosso trabalho do dia e cheguei a algumas conclusões. O grupo de escoteiros dirigido por Juan havia se perdido no caminho na ida e na volta, pois na ida gastou 8 horas, das 6 da manhã às 14 horas. Numa caminhada que pela trilha comum, batida e assinalada, não se levava mais de 1h30. Na volta foi ainda pior, pois gastaram 15 horas, das 14 horas do sábado às 5 horas da manhã do domingo, o que mesmo carregando um acidentado, não poderiam gastar mais de 4 horas. Aí então me lembrei da Cruz de Ferro. Não teria Marco Aurélio errado a trilha novamente, e sem saber tomado a trilha da Cruz de Ferro, também sofrendo um acidente. Liguei para meu amigo e companheiro de escaladas, Ronaldo Prado Nunes, e contei-lhe o acontecido, pedindo para que me fizesse companhia no outro dia. Saímos às 4 horas da manhã em sua Kombi, e quando clareou o dia, esperançados pela probabilidade de encontrarmos o escoteiro, já estávamos galgando a subida da Cruz de Ferro, quebrando gelo com as mãos. Insucesso. Na parte da subida, nenhum pequeno sinal de que alguém estivesse ali há meses. Ao chegarmos, porém, junto à pedra onde estava a Cruz de Ferro, encontramos sinais recentes de que pelo menos 2 pessoas passaram por ali. Seguimos a pista que nos conduzia para a esquerda, em descida acentuada por uns 200 metros, onde a perdemos em vista a nudez das pedras, justamente onde ela deveria cruzar com a trilha normal. Passamos o resto do dia nas buscas, ajudados depois das 11 horas pela turma do Dr. Mauro, composta de 12 pessoas, todas de piquete. Encontramos várias tocas e buracos profundos onde descíamos pelas cordas e onde era necessário acender nossas lanternas. À tarde voltamos magoados pelo insucesso, mas com firme propósito de voltarmos no dia seguinte. Depois do terceiro dia, já não tínhamos mais esperança de encontrarmos Marco Aurélio com vida. Continuamos, porém com a procura agora já com maior atenção aos urubus e suas evoluções. Por essas alturas já havia ajudado muita gente nas buscas. O COI com seus cães farejadores, o Corpo de Bombeiro de Cruzeiro e de Guaratinguetá, uma companhia do 5º Batalhão de Infantaria de Lorena, escoteiros de todo o Vale do Paraíba, helicópteros, equipe civil da Imbel e paisanos como nós, da cidade de Piquete, Delfim Moreira, Marmelópolis e das fazendas vizinhas. Depois de 18 dias sem descanso, meus 60 anos completados em maio e um tornozelo torcido me fizeram desistir. Desculpei-me a mim mesmo com a certeza de que lá em cima havia muita gente competente nas buscas. Calculava-se uma média de 150 homens por dia, fora aos sábados e domingos que esse número era aumentado para 180. Agora, nesses dias de outubro, convalescendo-me de uma pneumonia, tenho tido tempo para matutar sobre o assunto. Se toda busca como era natural foi feita do local do suposto acidente para baixo, foi deixado de procurar daquele ponto para cima. Mas e se Marco Aurélio, que desceu na frente dos companheiros, tivesse perdido a trilha e voltado para reencontrá-los? Estes também haviam errado a trilha, pois passaram pela Cruz de Ferro e, portanto, Marco Aurélio, não os reencontrando, poderia ter passado pelo local do acidente, subindo desorientado em direção ao pico. É um caso que assim que eu estiver melhor, vou verificar, prometo. Agora, nesse mês de outubro, andam falando que a polícia vai trazer Juan e os 3 escoteiros para percorrerem a trilha. Quer dizer, francamente, duvido que os rapazes possam ajudar em alguma coisa. Primeiro, porque já passaram 4 meses e já se apagaram quaisquer sinais. Segundo, porque as pessoas que são guiadas geralmente não prestam atenção no caminho. E terceiro, que a maior parte do caminho de volta foi percorrido à noite, portanto, completamente às cegas. Quero deixar aqui, nesse dia 13 de outubro de 1985, minha opinião pessoal sobre esse caso que abalou quase todo o Brasil. Creio que Marco Aurélio está vivo e bem longe daqui. Com a conivência de Juan e seus 3 companheiros, ele fugiu depois de um plano bem arquitetado. Existem muitos detalhes que não foram bem explicados e eu vou citá-los. 1. Juan é um guia muito experimentado e muito vivo. Além disso, já conhecia os marins, pois o já havia escalado. Como se explica ter levado tanto tempo para chegar ao meio da pedra? Com uma trilha batida e bem batida, pois dias antes, dia 25 e 26 de maio,
Eu havia percorrido com o Coronel Max e seu filho, Major Itamar, sua esposa, um casal de filhos e mais de 18 pessoas de um grupo de escoteiros de piquete. 2. Além de não obedecer o rígido regulamento do escotismo, de que nunca se deve dividir o grupo, mandou ou permitiu que Marco Aurélio saísse em busca de um auxílio que ele sabia que não seria encontrado num raio de muitos quilômetros. 3. O grupo era de 5 pessoas. Ora, com qualquer condição de terreno, 4 pessoas, ainda mais 4 escoteiros, têm facilidade de transportar um ferido. Quando desci na segunda-feira, perguntei a seu Afonso, em cujo terreno acamparam Juan e os outros 4, se o acidentado já estava melhor. Seu Afonso respondeu-me que não havia ninguém acidentado, e nem mesmo mancando. Por essas e outras que eu não estranharei se qualquer dia Marco Aurélio aparecer por aqui, vagueiro, bonito e rindo da gente. Fecha aspas. O relato de Carlos Vieira sintetiza bem o que aconteceu durante as buscas, os pensamentos e desconfianças de todos que estavam vivendo aqueles momentos de angústia. Mas também esse documento nos traz informações importantes sobre o ferimento de Oswaldo, motivo principal para que Marco Aurélio se afastasse do grupo. No relatório de Carlos Vieira, ele diz que Juan o informou que a perna de Oswaldo estava sangrando muito e que ele não conseguia caminhar. Entretanto, sabemos que ao longo do percurso, Oswaldo voltou a caminhar e caminhou muito, no mínimo 10 quilômetros entre andar perdido na floresta e retornar para a base dos Marins. E as coisas ficam mais estranhas quando Carlos relata que o Sr. Afonso afirmou que nenhum dos escoteiros estava mancando. Rodrigo Nunes, jornalista que investigou o caso e escreveu o livro Operação Marins, que conta a história do desaparecimento de Marco Aurélio, foi atrás dessa resposta e entrevistou anos depois um médico que examinou o joelho de Oswaldo e na ocasião disse que Oswaldo não teria nenhum machucado ou luxação. Então diante disso temos 2 cenários. No primeiro, Juan e os garotos estão mentindo sobre o machucado, provavelmente para acobertar algo que teria acontecido com Marco Aurélio, por responsabilidade deles ou não. No segundo, os garotos falaram a verdade, e o seu Afonso e o médico estariam mentindo. Não se sabe qual motivo o médico teria para mentir sobre isso, mas talvez o seu Afonso sim. Pode ser que isso faça mais sentido em breve, mas por agora o seu Afonso está acima de qualquer suspeita. Estamos no dia 11 de junho de 1985, uma terça-feira, e enquanto Carlos Vieira está na Serra da Mantiqueira procurando por Marco Aurélio, o seu Ivo e Dona Neuma começavam a entrar em contato com a mídia. E nesse mesmo dia já se iniciavam as coberturas jornalísticas. E foi publicado o seguinte no Estadão, abre aspas. Está desaparecido na Serra da Mantiqueira o escoteiro Marco Aurélio Bozaja Simon, de 15 anos, filho do jornalista Ivo Simon. Vários grupos estão à procura de Marco Aurélio na esperança de encontrá-lo sem ferimentos. Fecha aspas. Ainda nesse dia, o Jornal da Tarde iria publicar uma matéria mais pessimista. Abre aspas. A temperatura no alto da Serra da Mantiqueira está atingindo em vários pontos de 4 a 6 graus negativos. O mateiro Carlos Vieira, que participou das buscas, disse ontem que dificilmente encontraremos o garoto com vida. Explicou que nem mesmo os animais daquela região resistem a tanto frio. Marco Aurélio vestia apenas calça curta e blusa leve. Fecha aspas. No dia seguinte, 12 de junho, o caso do desaparecimento de Marco Aurélio vai ao Jornal Nacional. O desaparecimento de Marco Aurélio abalou a população e mobilizou toda a polícia especializada em operação de resgate da região e de São Paulo. Ao todo, mais de 200 homens trabalham incessantemente para encontrar o garoto. No dia 15 de junho de 1985, uma quinta-feira, a Folha de São Paulo publica o seguinte, aspas. Na terça-feira, já com o apoio do Corpo de Bombeiros do Vale e a vinda do COI, os trabalhos foram intensificados com patrulhas espalhadas na área. Na quarta-feira entrou o 5º Batalhão de Infantaria do Exército, 2 helicópteros e um avião, e a área foi vasculhada amplamente. Fecha aspas. Após isso, as buscas continuaram por mais alguns dias, mas a falta de qualquer evidência que Marco Aurélio esteve naquele local um dia, logo começa a desmotivar as buscas. E no dia 28 de junho de 1985, 3 semanas após o desaparecimento de Marco Aurélio, a Folha de São Paulo publicaria uma matéria que tiraria o chão da família Simons. Abre aspas. Buscas chegam ao fim sem sucesso. A unidade do Corpo de Bombeiro de Cruzeiro, último grupo a desistir das buscas do escoteiro Marco Aurélio, desaparecido no Pico dos Marins, suspendeu suas atividades hoje e decidirá se vai retornar aos trabalhos ou não na segunda-feira. Essa possibilidade, contudo, é muito remota. Não há mais esperanças de encontrar Marco Aurélio. O
O desaparecimento do escoteiro que ocupou as manchetes da imprensa da região, no estado e no país, tende a cair no esquecimento. Fecha aspas. Esse foi um dos momentos mais difíceis para os Simmons, pois com a saída do COI do Corpo de Bombeiros, eles sabiam que seria cada vez mais difícil descobrir o que havia acontecido com Marco Aurélio. Com o encerramento das buscas, a polícia agora tinha basicamente duas linhas investigativas. A primeira é que Marco Aurélio poderia ter saído da Serra da Mantiqueira e poderia estar vivo por aí, tentando voltar para casa. E a segunda era de homicídio. E na hipótese de homicídio, a polícia já tinha um forte suspeito: o líder da equipe, Juan. A situação estava ficando muito complicada para Juan. Ninguém conseguia entender como o chefe escoteiro poderia tomar tantas decisões erradas em tão pouco tempo. E o pior, os erros cometidos por Juan dificilmente seriam cometidos por uma pessoa que nunca tivesse contato com o escotismo. Isso fez com que os policiais começassem a pensar que a única explicação para Juan errar tanto assim é que na verdade ele não estava errando, e sim cobrindo seus rastros. Para a polícia, quando Juan recusou o convite do guia e dos dois grupos, é porque tudo havia sido premeditado, e quando ele pegou o primeiro trecho errado, seria para desencontrar dos outros grupos. Sobre o garoto machucado, todos eles poderiam estar mentindo para encobrir a verdade, talvez por coação do próprio Juan. Para a polícia, o fato de Juan direcionar o grupo para o sul de Minas é justificado como uma forma de criar um álibi. Tudo isso para a polícia justificaria o fato de Juan não ter informado a seu Afonso que o garoto estava desaparecido. Isso porque ele já sabia o que havia acontecido com Marco Aurélio. E suas buscas solitárias por 4 horas na floresta era para limpar qualquer vestígio do ocorrido. E a opção de não informar a polícia era bem óbvia. Afinal, quanto mais tempo se passa em uma cena de crime, mais difícil descobrir o que aconteceu. Com essas e outras convicções, junto com a cobrança da mídia, entre os dias 12 e 17 de junho, a polícia começa a colher os primeiros depoimentos. E os primeiros a serem chamados foram Sebastião Augusto Ramos, chefe do grupo de escoteiros de piquete, e Paulinho, o motorista da Kombi. E lá eles disseram basicamente tudo que os escoteiros já haviam falado antes. Em seguida era a vez de Juan e os escoteiros, que além de entrevistados foram torturados psicologicamente e fisicamente. É importante lembrar que em 1985, apesar de estarmos em um governo civil, a polícia ainda seguia os mesmos procedimentos da ditadura. E em um desses interrogatórios, o tenente Edmundo Zaborski consegue tirar uma nova versão dos fatos de Oswaldo, o escoteiro que havia se machucado. Nessa nova versão, Oswaldo afirmava que Juan havia acompanhado Marco Aurélio no meio da noite para fazer necessidades. E ao retornar, Marco Aurélio estaria estranho, insinuando que algo poderia ter acontecido. Mas um ano depois desse depoimento, Oswaldo mudaria a sua versão, afirmando que tudo que disse teria sido sob coação. Ao longo da investigação, Juan foi chamado diversas vezes para fazer reconstituições, responder perguntas, foi submetido a polígrafos e hipnose, mas não deu em nada. Não conseguiram nenhuma evidência que pudesse ser usada para fazer a acusação. E com isso, em 1990, 5 anos depois do desaparecimento de Marco Aurélio, e após seguir vários becos sem saída, o inquérito policial foi arquivado. Para a família Simmons se iniciava uma nova batalha: não deixar que Marco Aurélio fosse esquecido. Nesse ponto da história, o que eles ainda não sabiam é que um ano antes do arquivamento do inquérito, em 1989, outra pessoa havia desaparecido no Pico dos Marins. E esse desaparecimento vai ser o motivo para reabrir o caso Marco Aurélio, mais de 30 anos depois do seu arquivamento. Estamos em julho de 1989, 4 anos após o desaparecimento de Marco Aurélio e 9 meses antes do arquivamento do caso. E no meio disso, acontece outro desaparecimento misterioso no Pico dos Marins. Só que esse desaparecimento não vai ser divulgado. Não vai ter COI, cães farejadores, helicópteros, nada. Nenhuma pequena nota no jornal. O desaparecido em questão se chama João Carlos Xavier, filho do seu Afonso, guia do Pico dos Marins. E a história por trás do seu desaparecimento é uma história sobre um pai e um filho, mas sobretudo, é uma história de ressentimentos e vingança. João Carlos Xavier nasceu em 1950, filho do seu Afonso Egídio e de Dona Maria Teresa. Ele tinha 9 irmãos,
e toda a família morava em uma pequena casa na base do Pico dos Marins. Quando era criança, era o mais agitado e agressivo dos irmãos, o que fazia com que tivesse desde novo problemas com seu pai. Na adolescência, essa tensão entre os dois iria cada vez mais se agravar, principalmente pelo fato que estava cada vez mais difícil para João controlar os seus impulsos. Aos 20 anos, ele é diagnosticado com epilepsia e começa a tomar medicamentos controlados. Esses medicamentos até ajudam com as convulsões, mas não podemos dizer o mesmo do seu comportamento agressivo. Nesse ponto, ele era descrito como um adulto com a mentalidade de uma criança, e diversas vezes vai incomodar e espiar suas próprias irmãs. Está cada vez mais difícil controlar os seus impulsos. Estamos no final da década de 70 e os dias se repetem nas montanhas. E todos os dias, os mesmos problemas, as mesmas brigas. O seu Afonso já está farto do comportamento de João. Ele sente que não tem outra opção e decide sanar o problema. E constrói um pequeno quarto fora da casa para trancar João, como um cão raivoso. Com isso, o rancor entre pai e filho só aumentam. E nesse ponto, não é apenas pelo Sr. Afonso que João começa a nutrir o seu ódio. Ele também odeia todos os escoteiros e montanhistas, principalmente em temporadas de escalada. E a cada temporada, João vai ficando cada vez mais isolado. Cansado disso tudo, decide dar um basta. Toma todos seus medicamentos de vez e, como resultado, acaba passando 2 anos em uma cama sem conseguir andar. Isso provocou em João uma profunda revolta. Quando enfim melhorou e voltou a andar, ele já tinha certeza do que queria. E logo deu início às suas tentativas de fugir de casa, chegando a passar alguns dias no meio da mata. Mas as suas aventuras não duravam muito. O seu Afonso sempre o encontrava, trazia para casa e novamente o trancava. E assim era essa dinâmica distorcida entre pai e filho. Os anos se passam. Agora, João tem 35 anos, já é um homem e o seu pai, Afonso, tem quase 70. Estamos em 1985, para ser mais exato, um sábado, dia 9 de junho, dia do desaparecimento de Marco Aurélio. E a família Xavier segue pela manhã para Piquete para resolver algumas coisas. A família menos João, claro. E o seu Afonso e sua família só vão retornar por volta das 16h30. João, por sua vez, vai estar sozinho em casa no dia do desaparecimento de Marco Aurélio. O que abre a janela de possibilidade para uma teoria de que se Marco Aurélio tivesse conseguido retornar à base do Pico dos Marins, teria sido recebido por João, que tinha um comportamento agressivo e que não gostava de montanhistas, muito menos de escoteiros, que provavelmente foi o responsável por mexer na barraca dos escoteiros e que 4 anos após o desaparecimento de Marco Aurélio, vai desaparecer também. Mas não é por causa de sua condição de saúde mental que João vai se tornar um suspeito. Na verdade, é por conta de uma descoberta que suas irmãs, Helena e Marlene, vão fazer uma semana depois do seu desaparecimento. E essa descoberta vai se tornar um segredo de família. E por enquanto, vai continuar guardado com as irmãs. E até agora, Dona Nelma, continua doendo como no primeiro dia? Continua. Existe uma espécie de conformação com a ausência, mas não o sentimento de perda, o sentimento de procura, o sentimento de luta. O seu coração de mãe diz o quê? O meu coração de mãe diz que ele está vivo. Ele está vivo em algum lugar. Nunca nesses 7 anos pressenti meu filho que não estando vivo. Nunca. A senhora acredita que ele esteja vivo? Ele está vivo. Ele está vivo. É por isso que eu digo que... Seu coração de mãe afirma e reafirma. Ele está vivo. Por isso que eu digo dessa conformação, porque eu sei que eu vou encontrá-lo. Eu estou desesperada na busca, mas não encontrar um morto. Eu vou encontrar o meu filho vivo, muito vivo. Vou tê-lo comigo muito cedo, se Deus quiser, com a ajuda de todos vocês que estão nos vendo. Ele está vivo, ele vai ser encontrado. Está vivo. Estamos em 1990. Os pais de Marco Aurélio ainda não sabem nada sobre o desaparecimento de João, e o inquérito policial acabava de ser arquivado. A família Simon está inconsolável, mas existe algo que motiva eles a continuarem a cada dia: a esperança de encontrar Marco Aurélio vivo. E eles tinham seus motivos para isso. Como seu Ivo costuma dizer, nenhuma hipótese pode ser descartada, e sem um corpo, ainda resta 50% de chances de Marco Aurélio estar vivo. Mas não só isso.
Ele não descarta nenhuma hipótese. Segue todas as pistas. E já esteve em mais de 50 cidades. A família também procurou o médium Chico Xavier em Uberaba. Ele não conseguiu entrar em contato com o espírito do escoteiro, o que seria, segundo os espíritas, o indício de que Marco Aurélio estaria vivo. Esta também é a opinião de pelo menos 30 videntes de várias religiões que procuraram a família nesses 3 anos. E a maior parte das visões tem algumas coincidências. O Marco Aurélio é visto sempre no campo, perto de um rio. Só que os videntes não conseguiram localizar este lugar. Segundo eles, nem mesmo Marco Aurélio sabe onde está. Os videntes não deram outras indicações do que pode ter acontecido? Na verdade... Para além de indícios espirituais, eles também tinham indícios físicos para corroborar com a possibilidade de Marco Aurélio ainda estar vivo. É abril de 1986. A essa altura, o caso Marco Aurélio já havia passado do delegado Isidro Ferraz para o departamento antissequestro e agora havia retornado para Piquete, só que no lugar de Isidro já havia outra delegada. E é a delegada Sandra que assume o caso. Lendo o inquérito policial, ela descobre 2 pistas importantes que haviam passado batido na investigação e que iriam se tornar o foco das investigações nos próximos anos. E quando eu digo que essas pistas são importantes, é porque, confirmando a veracidade dessas informações, havia grandes chances de Marco Aurélio ainda estar vivo. Pista número 1. O garoto do ônibus. Em junho de 1985, 2 ou 4 dias depois do desaparecimento de Marco Aurélio, um motorista de ônibus chamado José Benedito estava em Campos do Jordão aguardando os últimos passageiros entrar para fazer a última viagem na linha Campos do Jordão-Taubaté, quando de repente um garoto entra no ônibus dizendo que precisava chegar em Pindamonhangaba, mas não tinha dinheiro para pagar a passagem. O garoto parecia exausto e explica que estava em excursão com seus companheiros que já haviam ido embora e o seu dinheiro e documentos haviam ficado com eles. Vendo a situação do garoto, outros passageiros juntam-se para pagar a passagem e o garoto desce do ônibus em Pindamonhangaba. Cerca de 5 dias depois, o motorista fica sabendo do desaparecimento de Marco Aurélio através do noticiário. E não tem dúvidas. Aquele menino que entrou no ônibus era Marco Aurélio. Ele comenta com algumas pessoas sobre isso, mas não vai diretamente à polícia informar o fato. Tem medo de ser responsabilizado por permitir que um menor viaje no ônibus sem autorização dos seus pais e sem ao menos uma documentação. Mas mesmo assim, a informação chega à família Simon, que encaminha imediatamente para a polícia. Mas a essa altura, o foco da polícia estava todo em Rouen, e essa pista só será analisada com mais atenção 1 ano depois, com a chegada da delegada Sandra, que fica intrigada com a história e chama o motorista para pegar o seu depoimento. Mas para além de pegar o depoimento, Sandra tinha um plano para descobrir se era verdade o relato do motorista. O plano era bem simples. Enquanto José dava o seu depoimento, ficou combinado de Marco Antônio, irmão de Marco Aurélio, entrar casualmente para pedir uma informação para a delegada, para ver se o homem o reconhecia como Marco Aurélio. E para surpresa de todos, quando ele viu Marco Antônio, exclamou: "É esse o garoto." Durante o depoimento, o motorista havia dado algumas características do garoto que correspondiam com as de Marco Aurélio, como por exemplo, uma cicatriz nos lábios, a estatura, porte físico e o estrabismo. Mas existe um grande problema no relato do motorista. Ele só foi recolhido 1 ano depois, então já havia lido diversas matérias de jornais e visto vários cartazes com descrições e fotos de Marco Aurélio. Isso significa que ele pode ter reconhecido Marco Antônio por ter visto diversas vezes as fotos de Marco Aurélio. Mas a delegada Sandra fica convencida e inicia uma nova linha de investigação com Marco Aurélio vivo. E é aí que ela encontra a segunda pista. Pista número 2. O garoto de Botucatu. A segunda pista, assim como a primeira, foi ignorada pelo delegado Isidro Ferraz enquanto o foco da investigação estava em Rouen. E por isso a investigação foi feita pelos próprios pais de Marco Aurélio. E assim que ficam sabendo, segue imediatamente para Botucatu, que fica a mais de 400 quilômetros de São Paulo. Essa pista era importante pela quantidade de relatos. 4 pessoas supostamente teriam visto Marco Aurélio. Isso aconteceu em setembro de 1985, 3 meses depois do seu desaparecimento. Segundo uma empregada doméstica que não teve o seu nome divulgado, ela estava começando a lavar o terraço da casa que trabalhava há 18 anos, quando de repente um garoto com as características de Marco Aurélio pede um copo de leite a ela, pois estava com muita fome.
Ela ainda disse que o garoto tinha boa aparência, dentes perfeitos e falava muito bem. Ela disse que saiu para chamar a dona da casa e quando retornaram, o garoto já não estava mais lá. Em seguida, esse garoto também foi visto por um gerente de restaurante, um funcionário da FEPASA e uma dona de um albergue. A delegada faz o mesmo teste que havia feito antes com o motorista de ônibus, e o resultado foi o mesmo. Todos reconheceram Marco Antônio como o garoto que viram. A partir daí, a delegada responsável por investigar o caso está convicta. Marco Aurélio está vivo, e para os próximos anos ela vai seguir essa linha investigativa. Mas já adianto que não vai dar em nada, outro beco sem saída. E 3 anos depois, o inquérito será arquivado. Sem um corpo, vestígios de um crime, com relatos de Marco Aurélio vivo, e Chico Xavier afirmando que Marco Aurélio não havia desencarnado. Entre as décadas de 90 e os anos 2000, a família inicia um movimento através da mídia para manter o caso vivo ano após ano. E o seu Ivo vai usar o 8 de junho, data do desaparecimento de Marco Aurélio, como um gancho, para continuar divulgando o caso. Marco Aurélio Simão desapareceu na Serra da Mantiqueira. Marco Aurélio desapareceu em junho de 85, quando Marco Aurélio tinha 15 anos. Mistério cruel na selva. no Pico dos Marinhos, na Serra da Mantiqueira. O policial Gil Gomes conta a história do garoto Mais de Marco 300 Aurélio. homens, Durante uma entre excursão policiais, até o mateiros Pico e dos Marinhos. alpinistas, vasculharam cada centímetro da mata, mas não encontraram. Desapareceu, nunca mais foi visto, não se encontrou nenhum tipo de vestígio. O rosto dele seja mostrado e vocês vão entender por quê. Nessa época, eles foram em praticamente todos os programas de TV, jornais e programas de rádio. E paralelo a isso, continuavam investigando o caso por conta própria, seguindo qualquer pista. Isso fez com que eles lidassem com impostores, estelionatários, pessoas fazendo trotes, e ainda tinham que reviver essa história de dor e sofrimento de novo e de novo, na frente de milhares de pessoas. Apesar dos esforços, as investigações e divulgações da família Simon também não chegaram a lugar nenhum. Parecia que o caso iria realmente cair no esquecimento. Mas aí em 2004, entra um personagem muito importante para a história, o já citado Rodrigo Nunes, um estudante de jornalismo que nasceu e cresceu em Piquete ouvindo as histórias do caso Marco Aurélio. Ele sempre foi obcecado pelo caso e não pensou 2 vezes na escolha do tema do seu trabalho de TCC, que em 2008 viraria o livro Operação Marins, o primeiro livro sobre o caso. Rodrigo Nunes foi o primeiro jornalista a investigar o caso mais a fundo. Ele entrevistou várias pessoas que já faleceram, incluindo o chefe dos escoteiros de Piquete, Sebastião Augusto Ramos. O livro detalha todo o caso, incluindo informações retiradas dos autos do inquérito, e conta com a colaboração da própria família Simon. Com os desdobramentos do caso e com novas descobertas, o livro virou uma trilogia e se tornou uma leitura obrigatória para quem quer se aprofundar na história. O livro chamou muita atenção das pessoas, principalmente de Piquete, com a riqueza de depoimentos, o que atraiu novos olhares para o caso. Em 2013, o Balanço Geral fez uma matéria de mais de 1 hora sobre o caso. Em 2014, sai outra matéria da TVA Anhanguera. Em 2015, sai mais uma matéria no Jornal da Band. Essa matéria carrega um triste fato. Foi a última entrevista que Dona Neuma deu antes de falecer. Ela faleceu no dia 27 de novembro de 2015. Devido a doenças autoimunes por conta do sofrimento e angústia de não saber o que aconteceu com seu filho. Com o falecimento de Dona Neuma, a sua maior parceira nas buscas e com o peso do tempo, ficava cada vez mais difícil para o seu Ivo continuar nas buscas. E as pistas estavam ficando cada vez mais frias. E sem novidades no caso, parecia que novamente a família Simon chegava em mais um beco sem saída. Mas aí veio o Covid-19 e mudou tudo para o caso. Ô mãe, benção. Aqui você tá sabendo que descobriram a história verdadeira do Marco Aurélio, aquele um que sumiu no pico a caveira? A filha do Afonso morreu faz 3 dias, do Afonso Gídio. E antes de morrer ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Aí, nisso que ele matou, e sumiu o João. Depois de um tempo, acharam ele no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e
no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio de Cazé. Aí onde foi a polícia não descobriu. Aí depois de um tempo ele desmanchou a tapera dele, mudou para outro lugar e fez uma igrejinha no lugar. Agora diz que a polícia já teve lá, já bloqueou o lugar lá. E vai vir uma polícia lá de São Paulo para descavar lá onde era a casa, para achar a ossada do Marco Aurélio. Esse tempo tudo o Afonso, na época lá, o Afonso deixou o Marco Aurélio enterrado no quarto dele. A filha do seu Afonso, citada no áudio, é Marli Xavier, que faleceu devido ao Covid-19 no ano de 2020. O áudio em questão se trata de uma história falsa, fato comprovado pela polícia e confirmado pelo homem que enviou o áudio. Esse áudio instantaneamente se espalhou e virou um mito. E como todo mito, tem um fundo de verdade. E para saber a origem desse mito, precisamos voltar um pouco no tempo, para o verão de 2019, um ano antes da morte de Marli, para enfim descobrir o segredo da família Xavier. Um fato importante sobre o caso, mas que foi muito pouco explorado ao longo dos anos, foi a existência de uma segunda casa que ficava próximo à casa do seu Afonso. A dona dessa casa se chama Maria Auxiliadora, também conhecida como Dora, e ela se tornou uma personagem central na história. Isso porque é através dela que sabemos detalhes da família Xavier, sobre o comportamento de João e sua relação conturbada com seu pai. A família de Dora conviveu muito tempo com a família Xavier na base do Pico dos Marins, e ao longo dos anos eles viram muitas coisas estranhas, mas nada parecido com o que iria acontecer em 2019. Em um dia de verão de 2019, Helena, filha do seu Afonso, depois de muito tempo, chega de surpresa na casa de Dora. Ela explica que está com saudades de viver ali, sente falta dos velhos tempos, e pergunta se pode ficar alguns dias na sua antiga casa. Dora não vê problemas, muito pelo contrário. Na verdade, Helena é praticamente da família. Conviveram juntas por mais de 30 anos. Mas logo nos primeiros dias, começa a ficar mais evidente que Helena não estava lá para matar as saudades do Pico dos Marins. Na verdade, ela estava lá para cavar vários e vários buracos. E durante 3 meses, Helena, seu marido e outros familiares dedicaram seus dias a cavar. Logo, isso não passa despercebido por todos que frequentam o Pico dos Marins. Os boatos são tantos que não demoram a chegar à família Simon, que imediatamente informa a polícia, mas nada ainda é investigado. E eu imagino que você deve estar se perguntando: por que Helena estaria cavando no Pico dos Marins 30 anos depois do desaparecimento do seu irmão? Bom, é aí que entra o segredo. Mais tarde, Helena revelaria que em julho de 1989, cerca de 2 semanas depois do desaparecimento de João Carlos, ela estava andando pelo seu terreno na base do Pico dos Marins, quando de repente ela encontra uma cova rasa enterrada. Pelo comprimento e a largura, ela tem certeza que cabia pelo menos um adulto ali dentro. Em seguida, ela pega um galho de uma árvore e enfia dentro da terra que estava cobrindo a cova. Momento em que ela percebe que a terra está muito fofa. Segundo Helena, o buraco havia cerca de meio metro de profundidade. Ela corre imediatamente. É tudo que consegue fazer. Em seguida, ela conta para sua irmã Marlene, que vai até o local e vê o mesmo que ela. Elas voltam completamente assustadas e contam tudo ao seu pai, mas ele as repreende, pedindo para que nunca mais toque no assunto. E o segredo fica guardado por 30 anos. Até que, por algum motivo, elas começam a cavar. Ao longo dos anos, as irmãs sempre acreditaram na possibilidade de seu irmão João estar dentro daquela cova, mas divergiam nas razões para ele estar lá. Helena acreditava que o seu pai teria dado cabo do próprio filho. Já Marlene acreditava que João poderia ser o culpado pelo seu próprio destino. Mas agora, 30 anos depois, essa dúvida começou a incomodá-las. Segundo Helena, através de visões. Mas Rodrigo Nunes tem outra versão dessa história. Quando saiu essa informação da possível cova, e isso parte de familiares do Afonso, de uma filha dele que fala, né? Mas é importante separar as coisas, né? O Afonso tem várias filhas. A filha que morreu de Covid, ela não deu declaração alguma no leito de morte, tá? Porque saíram com essa informação de que
enquanto ela estava no leito de morte, ela teria feito uma revelação. O áudio que vaza na internet é baseado nisso. Jogaram palavras na boca da morta, que era mais fácil, e eu fui lá, entrevistei o viúvo, conversei, e ele não falou nada, morreu de Covid entubada e não teve revelação alguma. A outra filha, ela chega a dizer dessa lembrança na infância de uma cova. E aí o que acontece com a família do Afonso? Quando isso aconteceu, a polícia foi na família do Afonso. Ele falou, olha, se vocês têm essa lembrança e tal. E houve uma orientação jurídica, né, para eles, porque acontece o seguinte, o nosso Código Penal brasileiro, ele é arcaico, né? Então, assim, se você matar alguém hoje, passados 20 anos, você não responderá mais à condenação judicial. Você terá uma dívida moral e social, sim, né? Claro. Essa dívida, com certeza, você vai pagar por ela. Mas judicial, você não vai ser preso porque foi desvendado 20 anos depois. Infelizmente, caducou, né? Tem que ser mudado. Mas tem um crime que não prescreve. É o de ocultação de cadáver. Então, se passar 50, 60 anos e você é cúmplice de uma ocultação de cadáver, você responde. Então, por exemplo, se surge a informação, olha, eu tenho lembrança de uma cova, de uma lembrança vaga aí de uma cova na beira da estrada. Por que você guardou esses anos todos que você tinha essa lembrança e agora você falou? Então o que você viu a mais, o que você sabe? Porque não adianta você encontrar agora outras peças desse quebra-cabeça virão, meu amigo. Porque daí as perguntas vão surgir. Ué, mas é dele? Tá. Morreu que jeito? Quem matou? Quem enterrou? Você vai ter que relembrar aí, vamos puxar na memória. E outra coisa, a polícia nessas buscas agora, eles até trabalham com a possibilidade dentre os 40 anos aí, 4 décadas, de ter sido removido. Ter sido enterrado num lugar, depois foram lá tirar. Vamos mudar agora. Para a polícia, os boatos que as filhas do seu Afonso estavam escavando a propriedade não era suficiente para reabrir o caso. Mas esse fato, somado ao áudio contando uma nova versão dos fatos, sim. E é nesse momento que oficialmente os dois casos finalmente se conectam. E o inquérito policial é reaberto 36 anos depois do desaparecimento de Marco Aurélio, no ano de 2021. Como o áudio informava que Marco Aurélio estava enterrado embaixo da cama do seu Afonso, é ali que começam as escavações. Estamos em julho de 2021 e o Domingo Espetacular exibe uma matéria sobre as novas revelações. A matéria se inicia com a polícia forense apresentando os equipamentos que serão utilizados e o local que será escavado. Então eles levam o seu Ivo até o local. Depois disso, eles explicam a história do áudio e eles entrevistam o ex-policial Manuel Rocha, que trabalhou no caso, que essencialmente explica que seu Afonso nunca foi visto como suspeito durante todos esses anos. Em seguida vemos Oswaldo, que dá detalhes sobre como se machucou e o quanto a experiência no Pico dos Marins afetou sua vida. Logo depois, eles entrevistam Helena, a irmã de João, que estava cavando na propriedade de Dora. Primeiro eles perguntam se existe a possibilidade da sua irmã Marli ter de fato contado a história citada no áudio. E Helena responde que não, e que se ela soubesse de algo, teria contado para ela. Depois os repórteres perguntam se existe a possibilidade de Marco Aurélio estar enterrado embaixo da cama do seu pai. Ela responde que não. Em seguida, eles perguntam a ela sobre o motivo para ela escavar ao redor da casa, e ela responde que estava desconfiada. Perguntada sobre a possibilidade de seu pai ter feito algo ao seu irmão, ela diz que não sabe, mas também não duvida, pois segundo ela, o seu pai não gostava do seu irmão. Em seguida, a equipe da Record segue para a casa de Marlene para ver o outro lado da história. Segundo Marlene, tudo não passa de uma fantasia de Helena, e que é bem provável que ela esteja louca. Ela até confirma que cavou na propriedade, mas garante que não achou nada. Depois disso, voltamos para a casa do seu Afonso, e a matéria se encerra com o seu Ivo completamente melancólico. Após essa matéria, as primeiras escavações são realizadas, e não se encontram nenhum vestígio. Mas 2 anos depois, no ano de 2023, a polícia inicia as novas escavações, só que dessa vez na área em que as irmãs escavaram. 40 anos depois do seu desaparecimento, a polícia procura por fragmentos de ossos que porventura resistiram ao tempo. Todo o material recolhido foi mandado para análise, mas os resultados ainda não foram divulgados. Hoje, em 2025, o desaparecimento de Marco Aurélio e de João Carlos continuam sem solução.
No ano de 2022 foi lançado o podcast Pico dos Marins, uma produção original Globoplay. O projeto dirigido por Ivan Mizanzuki do caso Evandro e apresentado por Marcelo Mesquita traz toda a história em detalhes. São mais de 10 horas contando toda a história, desde o desaparecimento até a reabertura do inquérito policial. No final do podcast é apresentado 3 hipóteses sobre o que poderia ter acontecido com Marco Aurélio. A primeira hipótese é que Marco Aurélio perdeu sua vida por responsabilidade direta ou indireta do grupo. Nessa teoria, algo poderia ter acontecido por negligência ou trote. Mas em contraponto, eles reafirmam o fato que tanto os depoimentos dos escoteiros quanto os de Juan nunca mudaram ao longo dos anos, principalmente pela precisão das informações apresentadas nas reconstituições. Além disso, pesa a favor dos escoteiros que, mesmo com as torturas físicas e psicológicas, eles nunca mudaram seus depoimentos. Apenas Oswaldo, que um ano depois, declarou ter assinado seu depoimento sob coação. A segunda hipótese levantada é Marco Aurélio vivo, seguindo a linha de investigação da doutora Sandra. Sem um corpo e vestígio de um crime, não se pode descartar essa possibilidade. Além disso, para a família Simon, pesa a declaração de Chico Xavier e o fato que Marco Antônio, irmão gêmeo univitelino de Marco Aurélio, garante que sente que seu irmão está vivo. A terceira hipótese é Marco Aurélio morto por João. Essa teoria é reforçada pelo seu comportamento agressivo, por provavelmente ter sido ele que mexeu nas coisas dos escoteiros, e pela possibilidade de João estar sozinho no momento em que Marco Aurélio teoricamente teria retornado. Pesa também as escavações feitas por suas irmãs, e o curioso fato de João Carlos e Marco Aurélio serem as 2 únicas pessoas que desapareceram no Pico dos Marins. Apesar de todas as hipóteses terem indícios relevantes, eu acredito que tenha faltado uma quarta hipótese, que para mim é a mais óbvia, simples e mais provável. Mas já adianto que não é porque é a mais simples que deixa de ser menos aterrorizante. Nessa hipótese, infelizmente, Marco Aurélio estaria morto desde o primeiro dia. Essa hipótese eu encontrei no site Alta Montanha, e ela é baseada na experiência de montanhistas que já subiram várias vezes o Pico dos Marins, levando em consideração vários fatores, como os autos dos inquéritos, o croquis feito pela polícia, as reconstituições feitas por Juan e os escoteiros, condições meteorológicas do dia, posicionamento do sol, o relatório de Carlos Vieira Soares e, por fim, o texto também traça um paralelo com o incidente envolvendo um montanhista francês que desapareceu no Pico dos Marins em 2018. Em que seu corpo foi encontrado semanas depois próximo a um rio. E então, para entendermos melhor essa hipótese, vamos começar pelo percurso. Essa é a base do Pico dos Marins. Foi daqui que Marco Aurélio e seu grupo saíram no dia 8 de junho de 1985, por volta das 9 horas da manhã. Essa linha laranja que vocês podem ver no mapa corresponde ao trajeto feito pelos escoteiros. Mais adiante, antes do Morro do Careca, é possível ver essa bifurcação. Essa rota na cor verde corresponde à trilha correta utilizada pelos montanhistas e que os escoteiros deveriam ter feito. Mas Juan e os escoteiros fizeram esse percurso, e é bem mais longo. Por conta disso, eles chegaram no Morro do Careca próximo do meio-dia. Após isso, eles seguiram a trilha correta e passaram pelos 3 pontos de referência. Passaram pelo portal, em seguida pela Pedra do Golfinho e por último o Morro da Cruz. Após o Morro da Cruz, eles seguiram em direção ao pico. E foi aqui, nesse paredão de rochas, que aconteceu o acidente com Oswaldo, e que Juan decidiu que Marco Aurélio deveria voltar sozinho para pedir ajuda. Essa rota na cor azul representa o trajeto que os escoteiros fizeram sem Marco Aurélio. Após o Morro da Cruz, foi nesse ponto em que Juan e os escoteiros viram a última marcação de Marco Aurélio. Foi aqui que Juan viu a marcação e decidiu ir pelo lado contrário. Em seguida, eles desceram por aqui e aproximadamente 2 horas da manhã chegaram aqui na fazenda do seu filhinho. De lá eles retornaram para a base, chegando aproximadamente às 5h30 da manhã. Agora vamos voltar para o local onde aconteceu o acidente com Oswaldo e ver o trajeto que Marco Aurélio teria feito na hipótese de desorientação. Essa rota vermelha representa o trajeto que Marco Aurélio teoricamente teria feito. Acredita-se que ele seguiu a trilha correta até a Pedra do Golfinho, mas entre o ponto conhecido como Pedra do Golfinho e o outro conhecido como Portal, ele teria pego o caminho errado e seguido em direção ao Cânion dos Marins, um local extremamente inóspito, com fendas que chegam aos 80 metros de profundidade e com muita mata fechada. Daniel Iose, engenheiro hídrico e montanhista, escreveu um artigo sobre essa hipótese. Ele fez um estudo de campo meticuloso nessa área
e demonstrou claramente que tal local seria o lugar com maior probabilidade de alguém errar a trilha naquele trecho da montanha. Além disso, é aqui que aquela janela de desencontro com os outros montanhistas que eu mencionei no início vai ser importante. Lembrando, no dia 8 de junho de 1985, dia do desaparecimento de Marco Aurélio, 2 grupos de pessoas, sendo um deles bastante numeroso com cerca de 20 pessoas de Lorena e Piquete, e outro com 2 rapazes e uma criança de Piquete, subiram e desceram o Pico dos Marins entre as 8 horas da manhã, com o retorno entre as 15 e 16 horas. Então é evidente que houve um sério desencontro entre os grupos. E acredita-se que entre as 15 e 16 horas ocorre a janela de desencontro. A polícia acredita que Oswaldo teria se machucado em algum momento antes das 14 horas. Isso significa que se Marco Aurélio estivesse descendo a trilha correta, na direção do Morro do Careca, é praticamente certo que ele seria alcançado por alguém. Deve-se lembrar que ele estava tentando descer por uma trilha de montanha, onde nunca havia estado antes, e que estava usando um giz para fazer marcações nas pedras com seta e o número do grupo de escoteiros, 240, como foi instruído a fazer, o que dava uma certa segurança que seus companheiros estavam seguindo a mesma direção que ele. Ninguém nos 2 grupos de pessoas que estavam descendo o Pico dos Marins naquela tarde viram nenhuma dessas marcações. Isso pode ter acontecido porque logo após se separar do grupo, Marco Aurélio seguiu em direção ao Cânion dos Marins. Isso explicaria porque ninguém viu mais Marco Aurélio nem suas marcações. Acredita-se que o motivo para ele descer a vertente do Cânion dos Marins provavelmente teria sido por um infeliz engano. Por ser uma descida, ele pensou ter encontrado um atalho e que logo acabaria chegando no Morro do Careca. E assumindo que Marco Aurélio seguiu em direção ao Cânion, podemos ter uma ideia do que pode ter acontecido. E principalmente entender por que não encontraram seu corpo durante 40 anos. Por volta das 15 horas, Marco Aurélio segue descendo pela vertente do vale. Ele ainda não percebeu que está perdido. Ainda consegue ver o cume da montanha, o que dá uma falsa impressão que ele sabe onde está. Após mais 1 hora de caminhada, ele é alcançado por um denso nevoeiro, dificultando muito a sua visão já deficiente e a sua orientação que já estava totalmente errada ao sair da trilha correta. E para piorar, não muito depois, às 16h30, a sombra do pôr do sol naquela área, naquela época do ano, antecipou a escuridão do crepúsculo. Utilizando o recurso Sol do Google Earth, podemos ver que no mês de junho de 1985, o local já poderia estar consideravelmente escuro já às 16h30, dificultando ainda mais uma situação que já poderia se considerar desesperadora. Com a escuridão, provavelmente Marco Aurélio tentou usar o seu apito para chamar a atenção dos outros escoteiros, mas eles já estavam muito longe, do outro lado da montanha, descendo a vertente mineira. Marco Aurélio também não foi ouvido por nenhuma das outras pessoas que estavam descendo o Pico dos Marins naquela tarde, assim como suas marcações que jamais foram vistas. É quase certo que se Marco Aurélio estivesse seguindo a trilha correta, as pessoas iriam ouvir o som do seu apito em algum momento. Por volta das 17 horas, a sua visão ficou ainda mais afetada pela neblina, diminuindo ainda mais a luminosidade e o senso de orientação. Nesse ponto, ele não sabia mais para onde estava indo, e muito menos por onde tinha vindo. Além disso, ele não conseguia mais ver o topo da montanha ou o fundo do vale. Nesse momento, ele só sabia que estava em um lugar escuro, frio e muito perigoso. A partir desse momento crítico, acredita-se que Marco Aurélio pode ter sofrido um acidente, como uma queda em um buraco profundo ou uma fenda estreita e profunda, o que o teria matado instantaneamente, ou deixado gravemente ferido em um local inacessível. Existe também a possibilidade de que ele pode ter buscado um abrigo em um lugar pequeno e bem escondido, para tentar se proteger do frio, como uma toca ou uma lapa. Nesse caso, ele pode ter coberto a entrada do esconderijo com capim ou vegetação, para tentar se proteger. Isso é algo que inclusive é ensinado na teoria mateira dos escoteiros. Nessas circunstâncias, ele pode ter morrido de hipotermia durante a noite, já que não estava se vestindo adequadamente para passar uma noite gelada a cerca de 2.000 metros de altitude. Nesse caso, seu corpo e seus objetos poderiam estar ocultos em algum lugar muito discreto ou camuflado, o que explicaria o fato de não ter encontrado os sinais de Marco Aurélio pelas equipes de busca. Outros fatores que reforçam essa hipótese foram as expedições feitas pelo explorador Márcio Bortoluso no Cânion dos Marins em 2001 e o incidente ocorrido com o francês no Pico dos Marins em 2018. Mas vamos começar pela expedição de Márcio, que nos dá uma noção do que é estar no Cânion dos Marins.
Uma das minhas primeiras expedições com logística bem mais simplificada do que as atuais, mas sem dúvida uma das mais emocionantes e engrandecedoras. Em solitário, primeira descida do Ribeirão Passa Quatro a partir da nascente do Pico dos Marins, uma das mais altas do Brasil. Expedição minimalista que na época resultou na exploração do cânion mais alto já percorrido no país. No total foram mais de 40 quilômetros de marcha, sendo que no primeiro dia acabei subindo até o cume em poucas horas, retornei até o estacionamento devido à aproximação de uma tempestade e subi novamente correndo na sequência, fazendo em menos de 1 hora um trajeto de cerca de 4 horas. Ao longo de 2 quilômetros percorrido pelo acidentado cânion, precisei rastejar centenas de metros por tocas e passagens tão estreitas que eu cheguei a entalar. Realizei dezenas de rapéis usando apenas ancoragens naturais. Saltei sobre intermináveis blocos e fendas profundas. E rasguei uma das matas mais fechadas que já encarei, tendo que recuar várias vezes após a labuta. Depois de muito sofrer com forte sede, calor, dores e cansaço, decidi abortar o objetivo principal de alcançar as distantes fazendas localizadas no fundo do Vale do Paraíba. E fui forçado a empreender uma desesperadora rota de fuga, que incluiu curtas escaladas sem cordas, mas que me deixaram aterrorizado, e uma travessia de uma sinistra garganta que me obrigou a instalar rapés em duvidosas raízes e arbustos. Jamais esquecerei a tensão e a quantidade de terra e pedras que tomei na cara durante a descida até o fundo de uma greta tão escura que precisei de usar uma lanterna para sair. Mas pior do que me esfolar entre as ilhas espinhais ou suar como condenado, foram as noites intermináveis que passei entre pedras úmidas e arbustos pontiagudos, apenas protegido com um pedaço de lona plástica em uma madrugada que fazia 10 graus negativos. Minimalista ao extremo, buscando menor peso e volume nessa expedição, além de dispensar barraca, isolante e saco de dormir, eu arrisquei indo apenas com a cargueira, uma vestimenta de neoprene, uma camiseta e um casaco, uma corda semi-estática de apenas 16 metros, um capacete com lanterna, meia dúzia de fitas e mosquetões, um kit de sobrevivência e primeiros socorros e lanches prontos. Assim que alcancei as altas e seguras cristas da rota normal que leva ao cume do Pico dos Marins, vibrei com o nasci de novo. Eu estava cheirando como uma capivara, cambaleando devido à fraqueza e sugado devido aos duros dias e longas noites. Emagreci uma média de 1 quilo por dia. Retornei para casa comemorando pelo enorme aprendizado que me fez evoluir em poucos dias mais do que em anos de uma cara faculdade. Fecha aspas. Do relato de Márcio podemos ter uma ideia de como é difícil estar no cânion dos Marins, até para um experiente explorador. Mesmo se preparando para a empreitada, Márcio literalmente lutou para sair com vida do cânion. Infelizmente, o corredor de montanhas Eric Wetterling não teve a mesma sorte. A Polícia Militar está aí também acompanhando e monitorando o desaparecimento desse atleta, que é atleta de montanha. Sim. E que veio a desaparecer aqui no Pico dos Marins. Eu gostaria assim de um rápido relatório sobre esse ocorrido e como é que estão as buscas nesse momento. Enquanto esperavam apoio, os militares envolvidos na operação planejavam o resgate do corpo. Desde a segunda-feira passada, né, hoje faz exatamente uma semana, em que o francês Eric está desaparecido. Foi preciso apoio do helicóptero para trazer o corpo do local. A região é de difícil acesso. Esse era o 18º dia de buscas. Nós estamos com uma média de 50 a 60 homens envolvendo Polícia Militar de Minas, Bombeiro Militar de Minas, Polícia Militar de São Paulo, Bombeiro Militar de São Paulo, Polícia Civil, o COI de São Paulo também, que tem apoiado muito, com uma estrutura muito boa, que é o Comando de Operações Especiais, especializado em busca em mata. Então é uma verdadeira força-tarefa, Otávio. O corpo foi encontrado nessa fazenda na região que fica a 9 quilômetros da base dos Marins, de onde o francês partiu há quase 20 dias. O local é íngreme e tem muitas árvores, o que dificultou o trabalho dos socorristas. Quem avisou a equipe dos bombeiros foi o Rafael, que trabalhava na fazenda e se assustou com o que viu. Eu fui olhar o gato, que final de semana a gente vai olhar. Aí eu cheguei lá na beirada do mato, eu senti um cheiro forte. Daí eu pensei que era boi nosso que tinha caído no buraco. Eu fui procurar. Aí eu cheguei na beirada lá e fui entrando no mato dentro. Quando eu cheguei na beirada do rio, dei de cara com o cadáver. Daí eu até levei um espanto, porque eu não tô acostumado com isso. Aí na hora eu voltei para casa e peguei o carro e fui avisar lá na base, lá no Corpo Bombeiro.
O corpo foi levado para o IML de Guaratinguetá. Objetos do atleta também foram recolhidos para ajudar a entender se ele realmente se perdeu. Ele estava com o relógio dele que fazia o monitoramento, então a gente vai querer observar, né, baixar no computador agora qual o trajeto que foi que ele fez, porque realmente não dá para entender pelas informações iniciais como ele foi parar ali. Quando encontraram seu corpo, a polícia conseguiu extrair o trajeto de GPS de Wetterling. E lá vemos que ele pegou o caminho errado nesse ponto, entre a Pedra do Golfinho e o portal. O experiente montanhista, que inclusive já havia subido o Pico dos Marins, errou a trilha e seguiu rumo ao Cânion dos Marins, acreditando ser um atalho para a base. Então com isso é seguro dizer que é muito mais possível e provável que Marco Aurélio tenha se desorientado na trilha do que qualquer outra hipótese já levantada ao longo de 40 anos. É comum que as pessoas se percam no Pico dos Marins todos os anos. A maioria dos casos não são noticiados e são resolvidos no mesmo dia. Mas assumindo que Marco Aurélio teria se desorientado, o local geográfico mais próximo da sua última marcação e com maior risco de não retorno é o Cânion dos Marins. Segundo os autores do artigo, Daniel Iose e Erasmo Henrique, mesmo sendo uma mata fechada e de difícil acesso, ainda existe esperança e possibilidade de encontrar vestígios de Marco Aurélio no Cânion dos Marins. Isso porque o escoteiro levava uma fivela de cinto metálica de tamanho grande, que é possível de ser detectada fazendo a varredura no local com detectores de metais portáteis. A expectativa é que com novas tecnologias como drones com detectores de metais, ajudem no futuro a desvendar esse mistério, ou pelo menos excluir essa possibilidade. Hoje, em 2025, 40 anos depois do desaparecimento de Marco Aurélio, o mistério continua, mas as buscas por respostas também. Esse é o canal Distopia. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Considere apoiar o canal tornando-se membro ou comprando no meu link de afiliado Amazon. Na compra de qualquer produto, você ajuda o canal a continuar e não paga nada mais por isso.